Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Terapia e Transformação. Meu nome é Carolina Tuboli e hoje a gente vai falar sobre um tema que precisa ser falado, apesar de toda a dificuldade e o tabu que ainda existem para falar sobre esse tema, que são as relações abusivas. E eu falo de um lugar não só como pesquisadora, como terapeuta, mas também como alguém que já viveu uma relação abusiva durante uns bons anos, então tem bastante experiência para falar sobre isso, não de um lugar de fora, de um lugar de simplesmente terapeuta, mas do lugar de alguém que já viveu isso na própria pele e sabe que essas dinâmicas são mais complexas do que parecem vendo de fora. Então, o primeiro ponto que eu queria falar sobre relações abusivas e que eu falo muito em consultório e para as minhas amigas que me procuram quando estão vivendo uma relação abusiva é que se a relação abusiva fosse só ruim, só tivesse coisa ruim na relação abusiva, ninguém estava em relação abusiva, gente. É diminuir muito a capacidade intelectual e emocional de uma pessoa pensar que uma pessoa é burra por estar numa relação abusiva ou que ela é uma pessoa fraca. Basta olhar o histórico de pessoas incríveis na humanidade que já estiveram em relações abusivas para entender que isso é algo que está passível de acontecer com qualquer pessoa. E por que que isso está passível de acontecer com qualquer pessoa? Para acontecer a dinâmica da relação abusiva, a gente precisa de dois fatores. Alguns outros fatores, mas simplificando, a gente precisa de dois fatores. Pensando numa relação conjugal a dois. A gente precisa de uma pessoa que não sabe dar amor e de uma pessoa que não sabe receber amor. A gente pode chamar essa pessoa que não sabe receber amor de salvador ou de salvadora, e essa pessoa que não sabe dar amor de carrasco, sei lá, de alguma coisa assim, porque como a gente vive num mundo muito ainda dualista, né, muito maniqueísta, a gente tem a tendência de olhar para a relação abusiva, é claro, olhando para uma vítima e para um abusador. No meu ponto de vista, essa acepção ela é correta do ponto de vista legal e jurídico, até para proteger as pessoas que são mais prejudicadas dentro dessas dinâmicas, mas do ponto de vista espiritual e humano, eu não concordo que haja um abusador e uma vítima. Eu acho que existem duas vítimas nessa situação, e é claro que tem uma vítima que sai muito mais prejudicada, principalmente se essa vítima for uma mulher e principalmente se houver violência física envolvida, mas a gente sabe que a violência emocional por vezes é muito pior, mas do ponto de vista espiritual e emocional não existe apenas uma vítima, porque a outra pessoa também está em sofrimento. E para que essa dinâmica aconteça, ela precisa de duas pessoas, de duas ou de mais pessoas. Da pessoa que não sabe amar e da pessoa que não sabe receber o amor, beleza? Então, pensando por que que as relações abusivas existem, né? Eu já parei para me perguntar isso muitas vezes, pode parecer uma pergunta meio ingênua, mas eu acho que é importante a gente lembrar que as relações abusivas só existem porque elas existem num macro plano. E então é natural que elas existam no plano íntimo também. A relação abusiva, ela reflete uma realidade macropolítica dentro de uma micropolítica e dentro do nosso círculo íntimo. E é por isso que é tão importante dizer que o pessoal é político, porque o que está acontecendo na nossa vida íntima é o reflexo do que acontece na nossa vida macropolítica também. Então, as relações abusivas e de poder estabelecidas de uma forma macropolítica se refletem nos relacionamentos. A gente, como humanidade, ainda não chegou num ponto de se ver um ao outro de igual para igual. Então, sempre precisa de uma pessoa que é o dominante e sempre precisa do dominado. E a gente só muda o chicote de lugar. A pessoa que estava ali sendo dominada, o desejo dela é passar a ser dominante, em vez de ser, de não, de estabelecer um desejo de simplesmente abolir qualquer espécie de dominação e entrar num paradigma mais horizontal, não só nas nossas relações afetivas, mas nas nossas relações políticas, relações humanas, relações com a natureza, principalmente, porque nessa relação com a natureza a gente ocupa um papel super abusivo, né, de abusar dos recursos dela, de não ser sustentável. E com os outros animais também a gente ocupa um papel abusivo. Então, eu acho que de um ponto de vista espiritual, é primeiro preciso perceber
que as relações abusivas dentro de uma dinâmica afetivo-sexual, elas estão refletindo relações abusivas que a gente tem na sociedade de uma forma geral e com a gente mesmo. Porque se a gente se permite abusar pelo outro, provavelmente a gente também está abusando da gente. Isso não é uma verdade, assim, 100%, tá? Nada é verdade 100% do que eu tô falando aqui, mas pelo menos na minha situação, depois que passei pelo tempo da raiva, de culpabilizar e etc, eu percebi, peraí, eu também abusei tanto de mim nesses anos. Na minha vida inteira eu tive muitos abusos comigo mesma, com a minha capacidade de gerir emocionalmente as situações, de querer que eu trabalhasse mais do que eu devia, de fazer uma pressão sobre mim em todos os aspectos. Então é interessante olhar para essa outra pessoa, mas também ter essa autoanálise de perceber quando que eu sou abusiva comigo mesma, na minha relação comigo mesma, quando há uma dinâmica abusiva implícita nesse relacionamento. Bom, uma coisa que eu também queria falar são sobre os alertas, né? Porque algumas pessoas já me escreveram, algumas clientes e algumas pessoas que participaram dos meus desafios já me escreveram perguntando assim, tá, mas eu não tenho certeza se eu tô numa relação abusiva, mas eu percebo muitas coisas abusivas. Quais são os alertas? Quais são os gatilhos que você pode me aconselhar para perceber? Em primeiro lugar, assim, de coração para coração, se você desconfia que você está numa relação abusiva, você provavelmente está numa relação abusiva. Se você tivesse numa relação saudável, isso não ia passar pela sua cabeça. Estar numa relação abusiva não necessariamente implica que existe realmente alguém dominando e realmente alguém sendo dominado. A gente pode estar numa relação tóxica, ou seja, que ambos fazem mal um para o outro de uma forma mais passiva e ativa ao mesmo tempo. Então, muitas vezes a dúvida se você está numa relação abusiva é porque às vezes essa relação pode ser simplesmente, com muitas aspas, tóxica, ou seja, uma relação de mão dupla de abusos, de toxicidade, de coisas que fazem mal para a dinâmica do amor que está ali envolvido em primeiro lugar, tá? Mas alguns alertas possíveis. Observar como você está emocionalmente e mentalmente depois que essa relação começou. Você melhorou? Você se sente mais viva? Os seus projetos pessoais estão indo para frente? As pessoas que estão à sua volta, o que que elas acham de você? O que que elas acham do seu parceiro ou parceira, parceire? Elas gostam dele, dela? Elas desgostam? Como elas estão te vendo? A rede de apoio é um espelho fundamental nesses momentos. As pessoas que convivem com a gente, elas estão observando o nosso comportamento também e elas podem ser um lugar de alerta nesse caso, se você estiver aberto para ouvir essas pessoas, eu acho que elas podem te dar a chave se você está vivendo uma relação abusiva ou não. E olhar para os seus sonhos também é uma ótima chave, porque quando a gente está numa relação abusiva, a gente vê os nossos sonhos minguarem pouco a pouco. Nosso corpo também, os nossos hábitos, a nossa rotina, a gente encontra válvulas de escape. No meu caso, foi a comida na época. A comida foi um lugar, de receber aquele afeto que eu não tinha dentro do meu relacionamento. Então passei a comer muito doce, passei a ter uma alimentação muito desregulada, porque o que eu estava buscando era um acolhimento que eu não tinha nessa relação. Outro tópico que eu quero tocar aqui é quais são os caminhos para sair de uma relação abusiva. Beleza, você percebeu que você está numa relação abusiva, o que que você faz a partir de então? Embora não exista um caminho certo, né, um caminho mais apropriado, eu acho que um caminho possível, assim, num trabalho de aceitação interna, porque pelo menos para mim foi muito difícil pensar que eu, tão inteligente, tão artista, tão culta, poderia estar numa relação abusiva. O primeiro passo é aceitar que você está e que está tudo bem com isso, não entrar num processo de culpa, de julgamento, de opressão, de pressão dentro de um paradigma emocional consigo mesma. E, em segundo lugar, começar a imaginar a sua vida fora desse relacionamento. Quando a gente está numa relação abusiva, a outra pessoa, ela é uma droga pra gente, ela é uma substância aditiva. Então, largar essa substância aditiva é muito difícil no começo. Então, imagine que você está dentro de uma dinâmica com uma substância aditiva
e você começa a imaginar como vai ser sua vida sem essa substância. Então, reconstruir os seus sonhos, fazer planos, fazer metas, projetos novos, isso me ajudou muito a sair dessa relação abusiva. Eu comecei a ver que existia vida fora desse relacionamento, sem essa pessoa, que as coisas eram possíveis e que poderiam ser, inclusive, mais floridas e mais incríveis. E de fato foram. Então, acho que esse é o segundo passo. O terceiro passo, e esse passo, assim, importantíssimo para qualquer pessoa que esteja numa relação abusiva, é contar com a sua rede de apoio. Não existe saída de relação abusiva sem rede de apoio e muitas vezes essas relações nos afastam das nossas redes de apoio, seja por imposição do outro, mas seja por nossa própria autoimposição e pela vergonha que a gente sente de estar naquela relação, a gente vai se afastando das pessoas que gostam da gente. Então é importantíssimo ter uma pessoa que esteja na emergência para você, que esteja ali te dando o suporte primeiro, para caso aconteça alguma coisa, você ligar para essa pessoa e ela está disponível, mas outras pessoas também com que você possa partilhar novos hábitos, novas metas, novos hobbies, pessoas que vão te ouvir sem te julgar, que vão te acolher, pessoas com as quais você possa passar o sábado à noite, os momentos de maior carência, os momentos onde você precisar de um colo. Essa rede de apoio é fundamental, principalmente quando a relação apresenta riscos de vida para a pessoa que está envolvida, mas também em toda e qualquer relação abusiva, a rede de apoio com certeza é o lugar para você sair disso. Então, acho que esse seria o terceiro conselho. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Bom, o que eu anotei aqui é realmente ter consciência de que sair de uma relação abusiva é um dia de cada vez. Às vezes a gente entra numa espiral de pensamentos e de questionamentos com a nossa vida dali para frente. E não existe vida sem essa meta de um dia de cada vez, de olhar para si mesma, de passar a se amar e ter novas metas é muito importante nesse sentido. Por isso que esse primeiro passo de aceitação e depois o segundo passo de ter novas metas é importante, porque quando você olha para trás e vê tudo que você já conquistou depois de sair daquela relação e principalmente a sua paz interior, que eu acho que é a conquista mais preciosa que eu fiz quando eu escolhi sair dessa relação, é muito importante. Se você puder ter um diário para anotar, eu fiz um documento no Google Drive nessa época para anotar as coisas que essa pessoa me falava, coisas que eu não aceitava, e sempre que eu tinha uma recaída, né, eu ia nesse documento e relia aquelas coisas e falava, não, eu tomei a decisão certa. Então você vai construir também os seus mecanismos de manutenção dessa decisão. E eu, pessoalmente, eu convido muitas das mulheres que passam por relações abusivas para participarem do meu desafio Empodera 28, que é um desafio com 28 dias, onde a cada dia eu passo um exercício de empoderamento pessoal, baseado nas luas, baseado nesse conhecimento primitivo e ancestral e tão profundo sobre os ciclos da mulher. Isso me ajudou muito a sair dessa relação abusiva, isso me ajudou muito a me reconstruir como pessoa e como eu acredito que a gente precisa de uma rede de apoio, eu acho que pode ser uma ótima escolha caso você esteja passando por isso nesse momento. Esse desafio acontece de 2 em 2 meses. Eu vou deixar o formulário dele aqui na descrição do vídeo para você acessar e ver qual vai ser o próximo mês que vai acontecer. E assim você pode se inscrever e quando você colocar seu e-mail lá, eu te mando todas as informações e você vai saber como participar desse desafio do Telegram. Se você já passou por alguma relação abusiva e quer deixar o seu depoimento aqui para mim, pode deixar nos comentários, pode me enviar por e-mail também, vai ser um prazer dialogar com você. Pode deixar o seu e-mail aqui. Uma das minhas metas depois dessa relação foi construir um filme a partir da minha experiência e da experiência de outras pessoas sobre relações abusivas e luto. Então, eu adoro trocar ideias sobre isso, estou super aberta por e-mail para falar sobre isso. E se você quiser participar do desafio, o link também vai estar aqui para você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou um pouco longo, mas eu queria apresentar um panorama geral da minha visão das relações abusivas como terapeuta e como pessoa que experienciou isso e conseguiu, felizmente, sair dessas relações abusivas. E até o próximo vídeo
sobre afetividade consciente e como viver os nossos afetos de uma forma mais saudável. Um beijo.